Bom dia, eu sou a Isabel Lemos, gestora dos fundos de renda variável na Fator. E vou falar um pouco sobre o mercado e o resultado dos nossos fundos de renda variável no mês de julho. De modo geral, os mercados, tanto local como internacionais, tiveram alta. Aqui no Brasil, o índice Bovespa fechou com uma alta de 4,70. Os mercados americanos também tiveram uma forte alta. E do lado e parte disso pode ser explicado pelos resultados do segundo trimestre das empresas, que estão vindo melhores do que o esperado. Outra notícia positiva nos Estados Unidos, e também que acabou aliviando aqui para nós os mercados, foi a retomada de exportações de grãos na Ucrânia, e com isso a gente viu uma queda de preços de commodities. Por fim, a tão esperada reunião nos Estados Unidos do Fed aumentou os juros em 0,75 e o discurso foi visto pelo mercado bastante otimista, com uma nota de que eles vão deixar a economia continuar a crescer, né? Mas eles vão ficar monitorando a inflação. No mercado brasileiro, a gente teve entrada de fluxo de estrangeiros, recompra de ações por empresas. E a recompra de ações por empresas é uma coisa bastante interessante. Significa que as empresas, de modo geral, estão vendo que seus ativos estão baratos, atrativos, e, portanto, eles estão recomprando, usando caixa para recomprar. Isso já vem acontecendo desde o início do ano. Então, isso é uma boa tendência. Vou falar agora um pouquinho de como foram os nossos fundos de renda variável, começando com o Fator Nações. Quando vocês podem olhar nesse gráfico, isso é só para dar uma ideia de como que o fundo tem performado vis-à-vis do índice Bovespa. Então, no médio e longo prazo, a gente tem outperformado o índice Bovespa. Agora, para entrar mais em detalhes em julho, que eu acho que é o que vocês estão esperando, né? Aqui nesse gráfico, nessa tabela aí, vocês podem ver setorialmente de onde veio as contribuições, positivas e negativas. Uma coisa importante é que aí essa tabela setorial está muito aberta. A gente vai depois diminuir. Então, basicamente, né, as grandes contribuições positivas vieram de petróleo porque o resultado, e ela vem gerando um forte fluxo de caixa, né, com o atual patamar do petróleo, e ela também agora está distribuindo um nível altíssimo de dividendos, né? Nós temos também serviços financeiros, e aí foi Cielo que beneficiou muito a nossa performance. E aí, de modo geral, apesar de estar distribuído em vários segmentos ali, basicamente é o segmento de varejo e serviços que foram as melhores performances, né? Vou dar como exemplo aqui, Magazine Luiza no setor de varejo e no setor de serviços, vou dar como exemplo Burger King. Então, essas foram as posições que contribuíram positivamente para o fundo. Já nas negativas, foram poucas empresas que tiveram contribuições negativas, mas acabou sendo um pouquinho do setor de papel e celulose, né, pela característica própria do setor, né, quando a gente tem uma bolsa em níveis melhores, como ela é um setor mais dolarizado, ela acaba ficando para trás, então papel e celulose e um pouco de minério também, que acabou contribuindo, a nossa posição no setor de minério acabou contribuindo negativamente para a performance. Aqui eu vou falar para vocês como que o fundo está posicionado. E aqui vem muito em linha com o que a gente vem falando há meses e meses e meses. Nossa teoria é de que os produtos de commodities, como petróleo, minério, enfim, alguns setores de commodities performaram muito bem, inclusive bancos também performaram bem. Grande parte motivada pelo nível do patamar, né, dos preços de minério e de petróleo, e essas empresas, de fato, estão sendo grandes geradoras de caixa. Nosso entender é que isso é uma questão atípica, é um movimento atípico. No médio e longo prazo, a tendência do petróleo é para baixo e a do minério também. Então, como a gente acredita nesse movimento, nós acreditamos que esses setores, a gente vai ter uma mudança de fluxo do setor de commodities e bancos, que performaram bem, para o setor de mercado interno. E aí a gente pode falar de serviços, pode falar de indústria, pode falar de varejo. Então, aqui é o nosso posicionamento,
Tá? Então, como vocês podem ver, nosso posicionamento em consumo e varejo, e quando vocês olham também o consumo discricionário, é uma posição relativamente relevante. A gente está falando de 21% de consumo e varejo e 9% em consumo discricionário. Bancos também ainda é uma posição relevante. A gente está com um banco atípico aqui, que a gente acha que ainda tem um potencial bom aí de resultados. E aí depois a gente está distribuído aí em serviços financeiros, tem um pouco de saneamento, um pouco de energia elétrica, que corroboram para o nosso portfólio. As movimentações do mês foram muito focadas, estratégicas. A gente acabou diminuindo uma posição que deu uma boa rentabilidade vis-à-vis os peers no setor de consumo, acabou aumentando um pouquinho no setor de proteínas, que a gente está vendo ainda um upside muito grande, né? E também alocou um pouco no setor de energia elétrica. Tá? Aumentou a nossa exposição no setor de energia elétrica. Na nossa carta do gestor, vocês podem ver depois o histórico do desempenho do fundo. Aqui vocês podem ver como que ele fechou, com 4,71 de alta no mês de julho. Tá? E depois, como eu mencionei aí, uma tabela com o histórico de alguns anos aí, como que a gente performou vis-à-vis o índice Bovespa. Agora vou falar um pouco do fator sinergia. O fator sinergia também seguiu muito a linha do fator ações, né? A gente tem a mesma cabeça, né? A gente vislumbra um cenário de médio e longo prazo positivo para as ações do mercado interno, com o mesmo viés, né? A gente acredita que tem o fluxo de commodities que performou muito bem, de bancos que performaram muito bem, vis-à-vis o setor de mercado interno, que acabou tendo uma forte penalização pela questão de alta de juros, né? Hoje, essas ações oferecem, no nosso entender, um excelente upside. São algumas ações específicas, né? Mas elas oferecem um grande upside. Dentro do resultado da performance do Sinergia, a gente vai mencionar serviços financeiros, acabou tendo uma performance interessante, a gente tem ações do segmento do industrial, né? E, de novo, ações do segmento de varejo, com outras empresas do setor de varejo e também de serviços. Estas acabaram contribuindo positivamente para o fundo. A gente tinha uma ação júnior no setor de petróleo, que foi uma contribuição negativa para o fundo. O fundo fechou o mês com 4% de alta. Movimentações foram táticas. A gente teve que fazer uma gestão de caixa nesse mês para fazer algumas, e, portanto, a gente fez algumas movimentações, mas, a princípio, a gente manteve a mesma característica. A gente está olhando empresas que têm grandes potenciais, a gente está falando de potenciais acima entre 100%, 150%, a gente está vislumbrando empresas com esses potenciais. Então, seguindo a nossa linha de que a gente acredita que no médio e longo prazo tem uma queda de commodities, o juro de longo prazo venha a se arrefecer, né? A gente entende que essas empresas serão bastante beneficiadas. Tá? Aqui é a mesma ideia que a gente falou do fundo Fator Ações, mas, obviamente, seguindo a linha, o perfil do fundo Sinergia, a gente aqui tem também uma parcela significativa aí, como vocês podem ver, no setor de consumo. Então, a gente está bem distribuído aí em relação às posições, tem consumo, aí é um fundo que tem uma parcela maior de setor industrial, que a gente vê um grande potencial também, né? Agora a gente acabou entrando um pouco no setor de saúde. Então, basicamente, consumo, varejo, industrial, saúde e serviços é uma característica importante desse portfólio, e a gente vislumbra uma perspectiva muito boa para ele, na medida em que os dados de inflação forem vindo melhores, na medida em que o preço de commodities comece a arrefecer, como já está acontecendo. A gente espera que o fundo, tanto o fundo Sinergia como o fundo Fator Ações, tenham uma boa performance. Bom, eu termino aqui agradecendo vocês por terem me escutado, e eu gostaria que vocês continuassem participando, né, dos nossos lives, e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada e bom mês.